Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre os combates aéreos remotos e de como a Rússia e a Ucrânia estão se digladiando nos céus por meio de drones. Os drones militares já existem há muitas décadas, com o formato que conhecemos hoje surgindo em meados dos anos 90 com o Mk-1 Predator, um drone multifunção para as missões de observação, reconhecimento e ataque. O Predator inaugurou uma nova era de drones de grandes dimensões, autênticas plataformas de observação e de ataque, abrindo caminho para o desenvolvimento de vetores ainda maiores e mais completos, como o Mk-9 Reaper na primeira década do século XXI, com uma autonomia de mais de 24 horas, transportando até 4 mísseis ar-terra e 2 bombas GBU de alta precisão. O sucesso desses drones em conflitos assimétricos como na Guerra do Afeganistão levou muitos outros países a desenvolverem projetos semelhantes, como os turcos da Baykar e o seu Bayraktar TB2, um drone médio com uma autonomia de mais de 24 horas e capaz de transportar 4 pequenos e letais mísseis ar-terra de precisão. Outro país que investiu muito nessa tecnologia foi Israel, que além de desenvolver plataformas de médias e grandes dimensões, também se especializou no desenvolvimento de pequenos drones do tipo kamikaze, autênticas bombas voadoras, altamente ágeis, que se lançam contra os seus alvos com uma precisão letal. Mas, apesar de todo esse desenvolvimento tecnológico e do grande emprego de drones em diversos conflitos, a primeira guerra onde esses vetores não tripulados realmente se destacaram foi na de Nagorno-Karabakh em 2020, com o Azerbaijão empregando drones turcos e israelenses contra as forças da Armênia, alcançando assim uma tremenda vantagem tática que foi decisiva para a vitória azeri naquele conflito. O sucesso do emprego massificado de drones naquela guerra levou muitos analistas a declararem ali o início da era dos drones. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceu apenas 2 anos após aquele conflito, quando Vladimir Putin, à frente de um poderoso exército de quase 200 mil soldados, invadiu a vizinha Ucrânia. A diferença tecnológica e quantitativa entre ambos os exércitos era enorme, obrigando a Ucrânia a procurar soluções alternativas, principalmente para fazer frente às grandes colunas russas de veículos e blindados. E foi com esse objetivo em mente que, logo no início da invasão, começaram a aparecer vídeos mostrando soldados ucranianos empregando cada vez mais drones, desde plataformas médias de ataque como o icônico Bayraktar TB2 turco, até pequenos drones domésticos adaptados para a missão de observação e correção do fogo de artilharia, surgindo pouco tempo depois pequenos drones kamikaze de fabrico caseiro, alguns deles meros drones comerciais, como esses que se compram em qualquer loja, com os ucranianos fixando pequenas granadas em montagens artesanais surpreendentemente letais, tanto contra a infantaria como também contra os blindados. A Rússia, contando com meios muito mais amplos, também não ficou para trás nessa área, iniciando efetivamente ali, na invasão russa da Ucrânia, a era dos drones. Com tantos drones sobrevoando o campo de batalha, ambos os lados trataram de desenvolver contramedidas, com uma delas sendo a guerra eletrônica, visando afetar o link de dados entre o operador e o drone. No entanto, não é uma tecnologia 100% fiável, com uma taxa média de sucesso considerada baixa. Atingir esses drones a partir de terra, principalmente os de menores dimensões, também não é nada fácil. Portanto, se é assim tão difícil enfrentar os drones em terra, a solução é enfrentá-los onde eles estão, começando agora a surgir uma nova modalidade, o dogfight, ou o combate aéreo entre drones. Os primeiros que começaram essa prática foram os ucranianos, em resposta aos grandes drones russos de observação. Como todos sabem, a Rússia tem uma grande vantagem em termos de artilharia, mas para atingir os alvos com precisão, os russos precisam recorrer a drones de observação de elevada altitude. Esses drones, voando entre os 2 e os 3 mil metros, conseguem observar tudo em um raio de dezenas de quilômetros, com o operador sendo capaz de observar os impactos da artilharia, corrigindo em seguida os disparos para aumentar a precisão.
Essa conjugação de grande quantidade de peças e munições de artilharia com drones de observação é altamente letal, garantindo à Rússia uma grande vantagem tática na linha de frente. E por isso, os ucranianos começaram a caçar esses drones de observação, usando para isso pequenos drones armados com granadas de detonação remota, muito mais baratos do que as defesas aéreas baseadas em mísseis e até mesmo mais precisos, pois são guiados remotamente em visão de primeira pessoa. Em alguns vídeos que começaram a circular, é possível ver um drone russo Zala de reconhecimento sendo abalroado por um drone ucraniano. E em outro vídeo, um drone russo Orlan, também de reconhecimento, é derrubado pela detonação remota de uma carga explosiva transportada por um drone ucraniano. Segundo o Ministério Ucraniano da Defesa, o emprego de drones para a missão de caçar outros drones nos céus está se alargando rapidamente, nascendo assim, naquele conflito, a era do dogfight entre drones.